nada como mais um dia editando vídeos para o YouTube. Pois é, bem, vamos ver o que temos que fazer hoje. Estudar? Não. Ajudar a limpar a casa? Não. Comer e respirar? Mais tarde. Então vamos ver o que eu tenho pra fazer. Ah, sim! Fazer o vídeo da review de Band and Dark Revival. Bem, pessoas, eu sou o Knight da Silva III, e estou de volta para mais um vídeo aqui neste canal de merda. E então, está aqui o tão prometido a análise, ou review, eu não sei qual seria o termo certo. Eu acho que review, porque é mais chique, do jogo Band and Dark Revival, ou BATDR, que é a abreviação que usaram para esse jogo. Eu acho essas abreviações de Band and Dark Machine uma merda, porque Five Nights at Freddy's é um nome um complicado de falar, então dá pra entender o porquê as pessoas falam FNAF. E eu também me atrapalho na hora de falar um Nights, às vezes eu confundo com Night, então às vezes eu falo Five Nights at Freddy's e fica uma merda. Mas então, Band and Dark Machine fica Batim, B-A-T-I-M, Batim. Eu acho uma bosta, então eu prefiro falar Band and Dark Machine e Band the Dark Revival do que essas abreviações que o pessoal usou aí. Mas enfim, hoje é a review de Band the Dark Revival e eu acho que eu vou começar a fazer mais reviews aqui pro canal, não só de jogos de Band, mas também outros jogos antigos, modernos, não sei, jogos da galera. Me recomendem jogos pra eu analisar, porque eu já tô com algumas ideias de jogos que eu vou fazer review aqui, além de Band, é claro. Jogos que eu nunca joguei, ou nunca zerei, mas já joguei, ou jogos que eu já zerei, já sou um mestre, né? Porque eu sou um mestre dos games, todos os youtubers que fazem gameplay são uns lixos, eles não são mestres dos games como eu sou, nenhum deles chega aos meus pés, então é isso por enquanto. Agora eu percebi que eu tô gritando e eu não tô na minha casa, eu tô sozinho e acho que os vizinhos podem me escutar. Então é isso. Agora eu tô falando mais baixo porque eu tô com medo de um pessoal vir aqui bater na porta e querer me matar, mas enfim. Hoje vai ser a review de Band the Dark Revival e eu acho que o nome desse quadro, que pode vir se tornar um quadro aqui no canal talvez, vai ser Analisando Jogos Aleatórios. Mas é um nome muito comprido, que nem meu pau, então vai ser ter que ser uma abreviação, que nem FNAF, mas não que nem Batim, então vai ter que ser Analisando Jogos Aleatórios. Pode ser... Ah, já sei. AJA. Só que daí fica Aja. Que merda. A história desse jogo. A história de Band and the Dark Revival é meio difícil de explicar. E isso por um simples motivo. É porque ele é uma continuação de Band and Dark Machine. Só que se você não jogar, ou pelo menos conhecer um pouco da história do primeiro jogo, muitas coisas não vão fazer sentido pra você nesse jogo. Tá, ele até tem uma história diferente, tem novos personagens, ele explica algumas coisas, mas ainda assim, muitas coisas vão ficar de fora, você não vai entender o porquê que tal personagem é daquele jeito, o que é isso, não peguei a referência, eu não peguei a referência, então vai ser muito paia você jogar o segundo jogo, sendo que você não vai entender uns 50 ou 60% do jogo, ou às vezes até 80, na verdade, porque meio que eu achava que dava pra considerar esse jogo como não uma sequência, já que estavam falando que não ia ser nem uma sequência e nem uma frequência. Acho que essa palavra não existe na língua portuguesa e eu tô cometendo um erro ortográfico terrível. Mas é que no inglês fica melhor. É sequel e prequel. Eu vou estar colocando na edição, provavelmente eu tô falando muita merda, mas é que quando estavam falando de lançar o jogo há uns... 1000 anos atrás, eles tinham falado que não ia se passar nem depois e nem antes. Ou seja, não ia ser nenhum Band 2 e nenhum Band 0. Então, ou ele se passava num universo alternativo, que é uma teoria bem viajada e nem sempre tá certa, ou ele se passava ao mesmo tempo. Pelo menos essa era a minha visão demente. Então veio o jogo e bam, ele se passa depois. Tá logo na introdução do jogo, 1973. Sendo que o primeiro jogo se passa lá pelos anos 60, 50 mais ou menos. Então
Se você tiver 2 neurônios, você entende que o jogo se passa depois. Então é meio difícil tentar explicar a história do segundo jogo, sendo que eu nem falei do primeiro jogo. Sendo que eu não falei, na verdade, dos outros jogos e outros livros. Na verdade, do outro jogo, já que meio que os únicos jogos importantes de Band são o Band and Ink Machine e o End da Dark Revival. E o Boys no Dark Survive, com um jogo spin-off meio meh, mas que também explica algumas coisas da história. Bem, pelo menos umas poucas coisas não muito importantes, mas enfim. Então vai ser meio foda eu explicar agora a história do segundo jogo sem ter explicado o primeiro. E também os 5 livros que tem, Tá parecendo outra franquia, não é mesmo? Mas é por isso que eu, Knight da Silva III, estou fazendo, ou melhor, vou fazer, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nesse áudio específico, eu ainda não fiz nenhum roteiro, mas eu vou fazer o vídeo explicando a história de Band and Ink Machine. Não só o primeiro jogo, muito obrigado, motoqueiro, filho da puta, mas eu vou explicar a história de todos os 5 livros, todos os 3 jogos. O outro jogo não, porque ele não é nem um pouco importante, então... É isso, basicamente. Ah, que vídeo merda. Então, resumindo, bem resumido, de uma forma resumida demais e bem broxa, a história de Band of the Dark Revival é basicamente o seguinte. Você é uma animadora chamada Audrey, por volta dos seus, sei lá, 20 e poucos, 30 e poucos anos, eu não sei, o jogo não fala, você escolhe aí, imagine. Então, você é uma jovem na década de 70 que trabalha em um estúdio de animação chamado Joy Drew Studios. E, dando só um pouquinho de contexto, Joy Drew Studios, que é o estúdio do primeiro jogo, é um estúdio de animação que fez muito sucesso nas décadas de 20 e 30, e basicamente o desenho de maior sucesso, o mascote do Joy Drew Studios é o Bendy, que é sim um literalmente demônio, ele é um diabinho, mas ele é fofinho, ele tem esse sorrisinho, usa lufas, Luba TV, ele usa luvas do Mickey Mouse, então ele é fofinho, bonitinho, uau, nem parece que ele vai virar uma monstruosidade, tentar comer o nosso cu, então é basicamente isso, um estúdio de animação que fez muito sucesso no passado, bem no passado, nem eu e nem você existíamos, olha só que coincidência, não é mesmo? E o principal desenho desse estúdio era um diabinho chamado Bendy, claro, tinha outros desenhos, mas o mascote, a cara da empresa, tipo o que o Mickey é pra Disney, ou sei lá, o Shrek pra DreamWorks, o Bendy era pro Joy Drew Studios. E leve em consideração, nesse universo dos jogos, o Joy Drew Studios é o que é o Walt Disney pra gente. No caso, o Walt Disney Studios, não o Walt Disney em si, eu falei errado, enfim. É basicamente o estúdio de animação que começou tudo, que é foda, que fez tudo... Uau! Eu não sei explicar, mas ele é o grande início dessa área de desenhos animados. Então, meio que nesse universo, o Joy Drew Studios era foda, era incrível, uau! Então, basicamente, é isso. Acabou o vídeo, agora não tem mais explicação. Basicamente, o Joy Drew Studios era muito famoso, só que muitas coisas terríveis aconteceram, envolvendo falência, estavam gastando dinheiro com coisas muito grandiosas, não dava para pagar os funcionários, tinha gente reclamando que o estúdio era podre, que não estavam mais cuidando do lugar em si, né, do prédio do Joy Drew Studios. O Joy Drew, que é o dono e criador do Joy Drew Studios, meio que autoexplicativo, ele... é basicamente um pau no cu, e então no começo desse jogo você já percebe que tem alguma coisa errada. Porque a Audrey, ela tá desenhando já há um bom tempo, já que tá de noite, está literalmente the night. Olha só referências, não é mesmo? Então ela vai tomar o famoso cafezito da madrugada, como toda pessoa normal, menos eu, porque eu não gosto de café. E então ela vai pegar o seu café, porém, bam! Trancaram ela. Mas por sorte, ela tem a chave reserva. Uau, cadê a chave referente? Então, ela pega a sua chave, abre a porta e bam. Corredor assustador.mp3. Então, após ela passar pelo corredor assustador.mp3, ela chega a mais uma sala. Uma sala. Ai, minha garganta. Então, ela chega a mais uma sala com um elevador. Só que mais merdas acontecem pelo caminho, pessoas. Como, por exemplo, sei lá, seria um zelador ou eletricista do lugar, eu acho que ele é eletricista, mas foda-se quem ele é. O nome desse cara, que inclusive é calvo, tome muito cuidado com calvos, crianças, o nome dele é Wilson, não esse Wilson,
esse Wilson, e ele é cego de um olho, ele é calvo. Ele claramente não é nem um pouco confiável. Então ele acaba falando pra Audrey que tá dando uns problemas no prédio, que o elevador tá pifando, que eles não vão poder descer até a entrada e sair do lado do estúdio. E eles vão ter que ficar ali e é isso, foda-se o seu café. Então o que acontece é que eles vão até uma parte lá onde tem todo um memorial pro Joey Drew Studios é foda, pro Joey Drew, que pelo visto ele morreu em 1971, 2 anos atrás. Se você tem 2 neurônios, você entende que em 1973, você passa 2 anos depois de 1971, não é mesmo, pessoas? Matemática básica, uau! Então, basicamente, aqui é todo um memorial, já que ele era o dono e criador do estúdio, então bababá, babá, biriri, bororó, bururu. O que acontece aqui é o que acontece no primeiro jogo. A pessoa, também conhecida como Wilson, também conhecida como Calvo, então acaba pedindo pra gente pegar 6 objetos específicos pra gente colocar em pedestais. A minha voz tá falhando, não sei porquê, em pedestais. E depois puxar uma alavanca pra ligar uma máquina que, segundo o Wilson, alguém tava mexendo com ela e não devia mexer. Bem suspeito. Os 10 objetos, no caso, são uma pelúcia do Bendy, que aqui nesse jogo é muito fofinha e 1000 vezes melhor que a pelúcia do jogo original. Jogo original não, né? O primeiro jogo, como se esse jogo aqui fosse uma cópia. Então, nós temos a pelúcia do Bendy, nós temos uma chave inglesa. Eu não sei se é chave inglesa ou chave de venda. Chave de venda, isso aí, Night. Tá muito bem de dicção. E além desses 2 itens, que eu me recuso a falar o nome, senão minha dicção vai me atrapalhar de novo. Nós temos um disco vinil, um pote de tinta. Também temos uma engrenagem, que eu acho que ela não devia ter tirado do lugar que ela tava, mas tudo bem. E também temos também mais... Eu esqueci dos objetos, puta que pariu. Também tem um livro que foi escrito, olha só, pelo próprio Joey Drew. The Illusion of Living, a ilusão do viver. Pelo menos eu acho que a tradução é assim, ou é a ilusão da vida, a ilusão de viver. Sei lá, foda-se. Esse livro aqui, incrível, uau, tá no pedestal. Pega no meu pau. Então, após pegar todos os 6 objetos do capeta, nós puxamos a alavanca e é óbvio que dá merda. A tinta começa a vazar e a contaminar toda aquela sala. O Wilson vem com uns papos estranhos pra cima da gente e fala que a gente vai morrer e só esquecer de tudo o que aconteceu. E que a Audrey precisa achar o Wilson, seja lá onde ela vai parar, onde nós vamos parar, no caso, já que nós vamos a Audrey, nós somos jogador, né? Então, nós morremos e vamos para aqui. O mundo de tinta. Voltamos, pessoal. E dá pra claramente ver que o jogo já tá... já até nos deixou uma mensagem assim, ó, bonita ali, ó. Olha, ó. Cara, então nós voltamos para o mundo de tinta. Eu digo voltamos para o mundo de tinta porque o primeiro jogo se passa no mundo de tinta, caso você não saiba ainda. Então o que acontece é que aqui nós pegamos alguns itens, subimos umas escadas, nada muito importante. A única coisa importante é que tudo é amarelo e preto, foda-se as outras cores. E a Audrey também é amarela e preta, tem esses olhos amarelos ultra RTX on, muito pica, e tem um braço todo de tinta. Foda-se, e é basicamente isso. Então nós vamos continuando andando. Nós chegamos na parte da Evelyn Toys. E é basicamente uma parte que vendia brinquedos pro estúdio. O estúdio também tinha brinquedinhos pelúcias. Uau, que incrível. E lá nessa parte a gente tem que fugir de um bicho, a gente se esconde, o bicho tenta nos dar o famoso Jump Scare 2.0, mas ele se ferra, e então a gente conhece Allison Angel, ou só Allison, foda-se o Angel. Basicamente, a Allison era uma funcionária do estúdio, que era uma dubladora, e eu não vou entrar em mais detalhes, só fique sabendo disso. Ela era uma dubladora e foda-se o resto da história dela. Eu vou falar isso no vídeo da história de Bendy e Nick Machine, e foda-se. Então, ela era uma dubladora que acabou entrando nesse mundo de tinta e virou essa personagem que é a Alice Angel, uma personagem que é meio anjo, meio demônio. E ela nos dá algumas dicas sobre o que é cada bicho, que basicamente todo mundo ali quer nos matar, e que os andares acima, puta que pariu, eu não sei o que eu tô falando, que os andares mais acima são os mais seguros, e que existe um demônio de tinta, que ele gosta de sorrir e ele mata qualquer, repito, qualquer coisa que se mexa. Então é claro que ele vai querer nos matar.
E que é por isso que a gente tem que ir pros andares mais acima, porque ele provavelmente não vai estar lá e vai ser mais raro de ver ele lá. E assim a gente vai ter mais chance de se esconder dele. E que basicamente não tem como tu enfrentar o cara, ele é imortal, foda-se, ele é nobrou apelão apenas. Eu não sei porque eu fiz uma referência ao nobrou apelão, me desculpe Deus, e então... É basicamente isso, você tá fudido, você não tem nenhuma arma, o jogo te manda ir atrás de comida pra recuperar o seu HP e só foda-se a sua sanidade mental. Então, após subir algumas escadas, escutar uns áudios, muito foda-se, a gente chega aqui. A parte fudida, o combate do jogo. Bem, agora as coisas vão se misturar porque eu tenho algumas críticas a respeito desse jogo. Não só sobre o combate, mas também o jeito que ele esconde alguns dos coletáveis, como essas malditas anotações. Mesmo tendo jogado o jogo ainda, porque eu não tenho um PC bom e o jogo não foi lançado para PS4 e eu tenho um PS4, olha só, não é mesmo? Sonista! Então, basicamente, eu ainda não pude jogar o jogo, mas sim, eu já vi muitos vídeos e lives de pessoas brasileiras e gringos jogando o jogo, principalmente gringos, porque eu não sei qual é a magia que eles têm, mas que eles sempre têm o jogo antes dos brasileiros. Isso eu acho uma injustiça, vai tomar no cu gringo. Então, basicamente, eu já vi muita coisa sobre esse jogo e mesmo eu vi muita coisa, mas eu não vi gente, pelo menos não, muita gente criticando algumas coisas do jogo. O jogo é incrível, nossa, que gráficos incríveis, uau, que história incrível, nossa, que trilha sonora incrível, olha só, uau, mas... Eu também não posso negar, eu tava assim no primeiro dia que lançou o jogo. Mas então eu comecei a perceber, depois do vídeo do Selbit, onde ele aponta alguma dessas coisas, e até o Corey também apontou alguma dessas coisas. O combate do jogo é meio paia, porque meio que você tem algumas habilidades no jogo, como um dash, você também pode meio que matar, ou como o jogo chama, banir alguns dos bichos, e você tem que fazer isso no stealth, então você não pode meter o louco e querer matar eles, não, você tem que ir agachadinho na maciota, na muriçoca, e então depois matar eles, ou banir eles. Dessa forma agonizante que eles estão aí, morrendo só. Meus parabéns, que baita herói que você é. E então, essas habilidades são meio que inúteis, já que o banir você só faz no stealth e... Vamos concordar, todo mundo só caga pro stealth. Poucos jogos fazem disso direito e até os que fazem direito as pessoas só foda-se. Vamos meter o louco e matar todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então você acaba nem usando muito esse negócio de banir os inimigos, você só vai no foda-se, mato todos e é isso. E já o dash é a habilidade que você mais usa. Acho que não só nesse jogo, mas em todos os jogos que existem que tem dash. Então vamos apreciar o dash. Então, basicamente é isso. Você tem algumas, acho que são 3 habilidades e também o cano. Ai, que cano! E basicamente é um cano que você pode aprimorar ele para dar choque nos inimigos e sei lá, o cano, nem lembro quais são as coisas que você pode colocar no cano. Que cano! Engraçado você, hein? Mas é a sua arma no jogo. Sendo que você pode literalmente matar os inimigos com a palma da sua mão. Então não sei porque você precisa de um cano. É porque você tem que fazer aquilo no stealth. Lembrei. Então, meio que você o que... Meio que você o que... Eu não sei o que eu tô falando. Então você acaba só usando o cano algumas vezes. E o dash, que é a coisa mais útil do jogo todo. Até pra descobrir áreas secretas e... referências. Então, é basicamente isso. E também, um monte de gente fala que o combate é meio paia, mas eu não posso falar muito a respeito dessa parte mesmo, do você matar os inimigos e como é que é, da jogabilidade. Eu não pude jogar o jogo, então eu não posso falar muito, já que eu não sei como é que é na hora, é mais o que eu vi mesmo que eu não gostei. E também uma outra coisa, o jogo original tinha sim coisas pra você coletar, e que revelavam a história do jogo, como áudios. O que é até bem legal, já que muitos jogos começaram a se inspirar nisso depois. Na verdade, já tinha muito antes disso. Bending Machine não é uma coisa revolucionária, nossa, que incrível, que original. Não, muitos jogos já usavam isso de colocar áudio ou bilhete. Só que, convenhamos, é meio paia
ter esses bilhetes, porque o jogo original já foi bem criativo em colocar esses áudios, e eles eram áudios dos funcionários do estúdio de animação. Cada um deles tinha a sua própria voz, a sua própria personalidade, eles se passavam em determinados momentos da linha do tempo do jogo, e cada um deles falava uma coisa. Então, com esses áudios a gente descobria não só a história do estúdio, mas dos próprios funcionários, e isso era bem legal, um diferencial do jogo. Uau, meus parabéns, Benedict Machine, você é incrível! Então, veio bem The Dark Revival com os áudios, e inclusive você tem até um menu agora, você pode pausar os áudios e ler eles, então até fica melhor traduzido do que só escutar, já que no primeiro jogo você clicava no áudio, aparecia um textinho, você ouvia o áudio e mesmo que você não conseguisse traduzir tudo, não dava tempo, já que aquele textinho sumia e o áudio só parava e desligava. Aqui não, aqui você pode só ler o áudio. Caralho, você lê o áudio, transcende. Mas aqui nesse jogo também tem os bilhetes. Aqueles malditos papéis me perseguem. Esses são bilhetinhos tanto dos funcionários quanto das criaturas de tinta que a gente encontra pelo jogo. Tá, muitos jogos... Agora meu cachorro começou a latir. Muito obrigado, cachorro, eu te amo. Mas muitos jogos usam esse artifício de colocar bilhetinhos. Só que Band já tinha a proposta dele. São áudios, você acha os áudios, escuta e deu, acabou. Tinha uns radinhos de música que você podia escutar música, que inclusive era uma música feita por youtubers, isso era um detalhe bem legal. E aqui... bilhete tem que ler e... é a mesma fonte, não tem nenhuma ilustraçãozinha, só um monte de palavra escrita. Às vezes o cara mete um poema filosófico, mó paia, né? E também o fato de que o jogo ainda não tem legendas em PTBR. Pelo menos não até o momento que eu estou gravando. Porque eu acho que tem pros diálogos dos personagens, assim como no primeiro jogo, mas acho que não tem pros áudios e bilhetes em si. Então... mil desculpas, mas tá em inglês. E é isso. Foda-se. Se você não sabe inglês, faz o curso. E então essas são as minhas reclamações. É um pouco do combate e essas anotações que são bem chatinhas. Agora eu nem sei se foi um carro ou uma moto que passou na rua. Eu não sei mais que veículos são esses. Então, basicamente essas minhas reclamações. No momento, o meu cachorro ainda está latindo porque ele é muito meu amigo. No momento eu não me lembro de nenhuma outra coisa que eu não gostei no jogo. O final eu gostei, os personagens eu gostei. Os personagens. Os personagens. Eu meio que tô falando de tudo um pouco. Eu tô misturando a gameplay com a história, com o combate, com os personagens. Então só foda-se. Eu vou falar de tudo um pouco aqui. Bem, você vai encontrar muitos seres de tinta ao longo da sua jornada. Alguns deles são até opcionais, você nem precisa se encontrar com eles, só se você quiser se fuder mais na frente. E então, eles são meio paia também, porque o trailer deu umas enganadas, ele foi meio clickbait. No trailer aparecia diversas vezes esse bicho gigante de tinta, esse brabo bicho de tinta aqui, e parecia que ele ia ser um boss, ou pelo menos um mini boss, que a gente ia lutar contra ele, ia ganhar alguma coisa, ele ia ser muito difícil, não sei, a gente ia lutar contra ele, era o que parecia, ele parecia bravo, ele parecia do mal, maligno, só que no jogo ele só não deixa a gente passar. Tem até uma missão secundária que você pode dar um coração, acho, pra ele comer, e ele deixa você passar, muito foda-se, e se é só, então é só você meio que burlar ele, mandar o famoso drible do Ronaldo e... eu falei drible, é drible. Eu acho que é drible. Então, é só você basicamente contornar ele e você continua o jogo. E é meio paia porque ele até aparece no final, mas... é uma aparição de 2 segundos e não é muito importante assim. Então... é meio clickbait isso aí. E ele tinha um baita potencial, já que ele é um bicho gigante. Então ele tinha potencial para ser pelo menos um mini boss em alguma parte do jogo, mas não foi. Me decepcionei demais. Também tem uma outra personagem muito foda-se, que eu não vou nem comentar porque
Mas nem por causa de spoiler, ela não tem nada a ver com a história do jogo, só foda-se, ela nem apareceu na porra do trailer. Por que eu vou falar dela se nem o trailer falou? Também tem um outro personagem que esse sim apareceu no trailer, que no jogo ele até que é bem legal, ele é bem engraçadinho, haha. Então ele é bem engraçadinho, mas ele aparece por um poucos segundos, te dá a habilidade do dash, que é incrível e muito útil, e depois só literalmente some. Ele só some, foda-se, e a existência dele. E de novo, ele aparece no final do jogo, mas não é nada tão importante, ele só tá lá por estar lá. Então, meio que, né, uns personagens que tinham potencial, mas só ficaram muito cagados, apareceram. Mas enfim, continuando com a história do jogo. Depois de encontrar alguns séries de tinta, a Audrey encontra o Bendy. Sim, o Bendy. Pequeno, pacífico e fofinho. Mas infelizmente, com o novo poder da Audrey, que é banir quem ela toca, ela acaba machucando o Bendy, que acaba fugindo. Depois disso, a Audrey encontra ele, o vilão do primeiro jogo. A cara de Bendy and the Ink Machine. Ele, o demônio de tinta. Também conhecido como Amogus. Só que aqui, diferente do primeiro jogo, ele fala. E depois de matar alguns séries de tinta e fugir do capeta, Audrey acaba lutando contra uma aranha de tinta gigante.mp3. E logo em seguida, se encontra com ele, Joey Dreve. Ou pelo menos, a memória dele. Tipo, uma parte dele que ficou presa no mundo de tinta, enquanto o verdadeiro Joey morreu em 1971. Aqui, o Joey explica que ele começou o estúdio com seu melhor amigo, Henry Stein. Mas Henry saiu do estúdio porque era cansativo trabalhar com Joey. Então, Joey culpou Henry e todos os outros ao seu redor pelos seus erros. No final, ele usou a máquina de tinta para criar um mundo distorcido de tinta, onde o tempo não funciona como no nosso mundo. E então, Joey chamou Henry para ir ver a máquina e acabou ficando preso lá dentro. Porém, depois de um tempo, Joey percebeu o que ele fez, aprisionando a alma de Henry naquele mundo de tinta. Então, ele decidiu modificar o mundo de tinta, colocando Alison lá dentro para ajudar Henry em sua jornada. Mas, ainda assim, Joey se sentia infeliz e sozinho. Então, ele acaba criando algo com a tinta daquela máquina. Ele acabou criando algo especial. Uma criança. Parecia humana. Mas era de tinta. Essa era Audrey. Sim. Audrey é filha de Joey Dreve e veio da máquina de tinta. Após algumas reviravoltas, como Bendy virando nosso amigo, Wilson nos mostrando um jeito de matar o demônio de tinta, Alice Angel nos sequestrando e morrendo. De novo, Audrey chega até o laboratório do Wilson. E lá, ele mostra um personagem que ele criou, que vai matar o demônio de tinta. Só que ele precisa de uma alma. A alma de Audrey. E é claro que Audrey se nega a dar sua alma. E depois, mata Wilson da maneira mais violenta possível. Depois disso, Wilson se transforma em um monstro horrível e distorcido. Depois de lutar contra ele, Audrey acaba banindo o Wilson. Mas a criatura acaba arrancando as pernas dela. Só que então, o demônio de tinta aparece e mata a criatura. Porém, ele se aproxima de Audrey, que obviamente não consegue fugir, já que suas pernas foram arrancadas. E então, ele acaba se juntando com a Audrey, ficando maior e mais forte. E depois de um diálogo até que emocionante, do Joey Dreve, Audrey assume o comando e pega o rolo de filme, que foi usado por Henry no primeiro jogo para matar o demônio de tinta. E após destruir alguns portões e se reencontrar com alguns personagens, Audrey coloca o rolo de filme no projetor, mira ele no rosto do Bendy e mata o demônio de tinta. Então, voltamos pro estúdio no mundo real. Aqui é mostrado que Audrey modificou o mundo de tinta para que ficasse um pouco mais pacífico e calmo. E adivinhem, o Bendy veio parar no mundo real, na sua forma fofa e inofensiva. No final, vemos que alguns itens e pedaços da máquina de tinta estão sendo colocados no que parece ser um caminhão, indicando que talvez alguém ainda vai querer usar a máquina. Então, muito provavelmente, teremos um Bendy 3. E dizem as más línguas que esse terceiro jogo vai se chamar Bendy a Linguiça de Tinta. Esta foi a review de Bendy and the Dark Revival. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem e ativem o sininho. Eu sou o Knight, e até o próximo vídeo. Tchau.